tema da mensagem de hoje é Jesus e a mulher samaritana. Abra a tua Bíblia em João capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou e que falo contigo. Entre os milhares de diálogos, amado, que Jesus nos preservou, alguns deles foi poucas vezes que ele bateu papo, e principalmente quando ele bate um grande papo com uma mulher. Até porque não era do costume de Jesus. Jesus, ele estava sempre no meio dos seus discípulos, sabe? E ele sempre tratava as pessoas com muito carinho. Infelizmente as pessoas olhavam para ele e via Jesus como uma ameaça. Mas o texto de João, no capítulo 4, registra-se o diálogo repleto que Jesus tem com esta mulher e algumas lições espirituais que ele nos dá. Quando nós aprendemos do próprio Jesus a respeito de como conversar com as pessoas, uma das lições principais que ele nos dá é como alcançar as pessoas para o Evangelho. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus te chamou para alcançar vidas para o Evangelho. Amém? Como a mulher, amado, nós podemos aprender como agir diante do Evangelho. Em primeiro lugar, Jesus, quando ele vai falar com esta mulher, ele transpõe algumas barreiras. Dentre essas barreiras, havia um bloqueio entre os samaritanos e os judeus, pois eles não se conversavam, eles eram brigados.
né? Os judeus adoravam o Senhor no templo. Os judeus sabiam que viria o Messias, e este poço onde ela ia tirar água, e era um costume da época que só quem tirava água no poço era um serviço das mulheres. Quando Jesus se depara com aquela mulher, quando ela chega, ele já está sentado no poço. E aí ele espera ela chegar, e ele então, né, cansado, sedento, com sede, ele pede para aquela mulher uma porção de água. Esse texto nos ensina que Deus sempre vai nos dar estratégia para falar do amor dele para qualquer pessoa, mesmo no momento inesperado. Sabe, Jesus ele viu aquele momento oportuno para falar do amor. Jesus viu aquele momento, ele não poderia dizer assim, ixi, pronto, chegou esse povo perturbado, samaritano, só porque eu estou aqui intercedendo, orando, vem essa pessoa, sabe, esse desconvertido, esse endemoniado. Ele poderia dizer isso como às vezes nós agimos assim. Mas o Senhor nos coloca em situações ao qual todo motivo, toda situação é motivo de você falar do amor do Senhor, do amor do Evangelho. Mesmo sabendo que havia pouca perspectiva daquela mulher se converter. Primeiro que era uma mulher pecadora. Além de ser samaritana, era pecadora. O texto diz que aquela mulher já teve mais de 5 maridos. E eu quero explicar o porquê que ela tinha 5 maridos. E no texto diz o seguinte, Jesus olha para ela e fala assim, olha, agora vá chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, pois bem, você disse correto. Você teve 5 e nenhum dos 5 é seu. Sabe o que é isso, irmão? O costume daquela época era, a mulher casava com o mais velho, e quando este mais velho morria, e os outros ainda não tinham casado, ou não tinham gerado filhos, ela passava a casar com o anterior. E no caso dela, ela passou pelos 5 irmãos, e os 5 morreram. Por isso que Jesus disse assim, olha, você teve 5 e nenhum dos 5 é seu. Por quê? Porque era um costume de Samaria. E esse costume, a mulher ela não tinha opção de dizer, não, eu não vou casar porque eu não amo, porque eu não gosto, porque você é baixinha, é gorda, é alto, é feia, é careca. Não, não tinha isso. Ela não tinha, sabe, a condição de escolher. Essa era uma norma, porque deveria a mulher ter filhos e filhos para a multiplicação. E Jesus ele disse assim, olha, nenhum é seu porque você casou, sabe, de uma forma errada, você não amava. É tanto que Deus não gerou filhos a você. Mas eu te digo que se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque fluirá de ti rios de águas vivas. Sabe, irmão, quem jamais tinha visto, parecia até meio complicado, sabe? Um judeu pedir água para um samaritano. Mas o Senhor nos ensina com esta palavra que nós não devemos ter barreira e nenhum tipo de paradigmas. Não podemos ter nenhum tipo de bloqueio, porque toda e qualquer pessoa é digna de ouvir o Evangelho, de aceitar Jesus e ter direito à salvação. E Deus quer usar você, talvez até mesmo para pedir um pouco de água. Jesus naquela noite, naquela tarde, ele arrumou uma oportunidade, sabe? Oportunidade por quê? Porque primeiro ele chega àquela mulher pedindo água. E aí ele desvia a conversa, não é? E começa a dizer sobre a água viva. Ela disse, como água viva? Se o único poço que tem aqui é esse, e foi Jacó, e ela começa a falar da tua fé. Ela começa a falar daquilo que ela aprendeu. Jacó abriu esse poço, ele bebeu desta água, ele deu aos seus filhos, e ele também deu toda a sua geração, até mesmo aos seus animais. E este é o lugar onde nós também adoramos a Deus. Jesus falou, você não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Ninguém adora a Deus na beira de poço. Existe um lugar certo para adorar o Senhor. E sabe qual é o lugar? Não é na igreja, não é no poço, não é em Jerusalém. O lugar onde adorar ao Senhor é o seu coração. Por isso que ele diz, dentro de você, quando você adora, existe um rio de águas que flui, e todas as pessoas que estiverem ao seu lado serão impactadas por essas águas. Nós devemos chamar isso para nossas vidas, sabe?
Devemos olhar para essa situação. Jesus, então, ele convence aquela mulher do pecado. Sabe, meu irmão? Quando ela lhe pede água viva, Jesus, então, atende o seu pedido, gerando nela um outro tipo de sede, a sede de Deus. Imagina que uma mulher samaritana jamais diria, então, eu quero fazer parte do reino dos judeus, do Deus dos judeus, porque eram contendas. É a mesma coisa tentar, sabe, colocar junto na mesma fé muçulmano e cristão, é totalmente diferente. Foi através da linhagem dos samaritanos que parte do islamismo se fundou. É totalmente ao contrário, o Deus deles é Alá. O Messias dele não é o nosso Messias, não é Jesus, o Messias deles é Maomé. Mas Jesus, ele vai em direção dessas pessoas. O que Deus quer falar comigo e contigo, não importa a fé que a pessoa tem, importa que ela precisa da misericórdia de Deus, e o Senhor tem rios de águas vivas dentro de você. E quando você começar a falar, não precisa saber falar bonito, não precisa saber falar muita coisa, basta que você abra a boca, porque essas águas fluirão. Essas águas irão jorrar. Sabe, ele expôs o seu pecado, falou do pecado dela. E quando nós vamos expor uma pessoa ao pecado, é complicado isso, não é? Mas nós precisamos falar. Quando a pessoa é exposta ao pecado, ela reconhece do pecado, ela tem desejo da salvação. Primeiro, aquela mulher estava ansiosa para receber o que Jesus oferecia, mesmo sem entender. Quando Jesus então mostra o seu pecado, em nenhum momento ela tenta se defender ou fica brava. Mas ela então começa a ser quebrantada. O que Deus quer fazer contigo nesta noite é te abençoar para você desmascarar o pecado, ainda que seja seu. Porque quando o pecado é apontado, quando o pecado é reconhecido, sabe o que acontece, irmão? Ele perde a força, ele cai por terra e a glória do Senhor começa a vir. Muitos aqui estiveram no encontro, voltaram de lá restaurados, mas saiba que nós estamos numa guerra, e esta guerra é 24 horas. Hoje você está fluindo, amanhã você pode estar cabisbaixo, você pode estar angustiado. O Senhor te diz o seguinte: para de olhar para o pecado e para de dar ouvido a pessoas que não têm nada para te oferecer. Às vezes a gente, sabe, perde a comunhão, perde a bênção. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos estão abertos para coisas que não é do Senhor. Às vezes nós ficamos, sabe, tão felizes na igreja, saímos da igreja sentindo a presença de Deus. Infelizmente não tem muito o que fazer, vamos diante de uma televisão, ouvir um monte de palhaçada, de porcaria, de palavrão, e aquilo entra no nosso coração, sem que você perceba, aquilo começa, ao invés de jorrar água viva, começa a jorrar água suja. Basta uma porção de água suja para inundar toda a água limpa. Amém? Se você tem um filtro e ele está filtrando muito bem, como aqueles filtros antigos, né, que tinha aquelas velas, quem lembra aqueles filtros de barro? Aquela vela, ela tem um tempo, sim ou não? Eu me recordo que na minha casa tinha um filtro enorme, e naquela época eram umas velas de louça, não era, né, tão eficaz como as de hoje. Ela era oca por dentro, vazia, só mesmo passava por ali e a gente bebia daquela água. E eu me recordo que minha mãe, de tempo em tempo, tirava aquela vela, que era de rosca, e lavava, né? E um dia eu vi a minha mãe lavando aquela vela com açúcar. Eu falei: mãe, açúcar? Por isso que a água é doce? Criança. Ela disse: não, o açúcar tira todo aquele limo que está na vela. Hoje em dia elas são descartáveis, né? Hoje você compra, tem carvão, tem um monte de coisa dentro, e de tempo em tempo você vai estar trocando. Imagine você que uma vela suja, ela não vai conseguir purificar nada. Um filtro com a sua parte de filtração estiver sujo ou estiver incapacitado, toda a sujeira vai passar, sim ou não? Às vezes nós estamos como filtro.
O nosso interior está sujo porque a gente deixou muitas coisas passarem. Sabe? Tudo aquilo que você ouve, o seu subconsciente ele vai filtrar. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui vai agradar, fortalecer o teu espírito e isso joga fora. Só que nós também precisamos de reciclagem, sim ou não? Precisamos ser purificados, precisamos ser limpos. E Jesus olha para esta mulher e diz assim: você tem um bom coração, você é uma pessoa que é temente a Deus, mas você está ouvindo coisas erradas, você está participando de situações erradas, e isso não procede do Senhor. Chega uma hora, amado, que nós começamos a engolir coisas sujas. O nosso filtro espiritual já não está filtrando mais nada. É como num carro, tempo em tempo você tem que trocar o filtro, senão, sabe, começa a danificar, o motor vai ficando mais fraco, vai começando a engasgar. O carro que tem um filtro do ar-condicionado, sabe, ele já não está filtrando mais aquele ar, porque tem muita sujeira, e essa sujeira você começa a inalar, você não vê, com seus olhos não é visto, mas o seu corpo sente. Sabe, meu irmão, o Senhor te diz assim nesta noite: é tempo de filtrar o que é bom, e o que é ruim, deixe de lado. Aquela mulher reconheceu que Jesus era Deus, e ela não teve preconceito, sabe, ao ponto de não crer em Jesus, quando Ele lhe mostrou quem era. Nós não devemos ter preconceito porque erramos, porque caímos, porque falhamos. Por muitas vezes o inimigo diz assim: nossa, mas você não podia ter errado, você é diácono, você é pastor, sabe, você é de uma família cristã, você está no evangelho há não sei quantos anos. Não importa, meu irmão, todos nós estamos sujeitos, mas o Senhor diz assim: eu sou o filtro que está diante de ti, e se você deixar, eu vou filtrar tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo aquilo que você come, porque eu tenho o melhor para ti. Aquela mulher entendeu isso. Ela não se ofendeu quando ele falou do marido, ela não se ofendeu quando ele falou do poço de Jacó, ela não se ofendeu com a situação que estava vivendo, mas ela então tira a água e ele bebe desta água. Deus quer te dar água para você beber. E percebe no texto que quando ela percebeu que ele era profeta, ela lhe fez perguntas a respeito de que modo adorar. Sabe, meu irmão, talvez nessa noite você pergunte ao Senhor: Senhor, qual é a melhor maneira de orar? Qual a melhor forma de eu jejuar? De que maneira eu devo me comportar na igreja? De que maneira eu devo me comportar na minha casa, no trabalho, diante dos meus vizinhos? Porque eles me conheceram a vida inteira sendo totalmente o oposto do que eu quero ser. E agora, como é que eu tenho que agir? Preste atenção no que o Senhor quer te dizer. Haja da maneira mais simples e natural possível. Porque você vai continuar sendo você. Com o mesmo ciclo de amizade, com os mesmos vizinhos. Mas, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar. Sabe o que Jesus disse para essa mulher, quando ela se perguntou o que agora ela poderia fazer, de que maneira que ela tinha que adorar? Ele diz: vai até a sua cidade e fale do meu amor, fale do evangelho. E aquela mulher anunciou quem era Jesus. Para quem? Simplesmente para os samaritanos, que era um povo totalmente contra tudo que vinha do judeu. Talvez você vá anunciar o evangelho e falar de Jesus para pessoas que têm outras religiões, que crêem de outra forma, que não suporta o nome crente. Mas é o que você é o que Deus te transformou. É filho. E como filho nós devemos falar da família que temos. Sim ou não? Somente quando levamos, amado, Jesus a todas as nossas dúvidas, é que aprendemos com Ele. Deus, nesta noite, quer que você coloque diante do Senhor todas as suas dúvidas. Quantos têm dúvidas aqui diante de qualquer situação? Levante as mãos. Às vezes são dúvidas que você não tem coragem de perguntar para o pastor ou para outra pessoa. Tem gente que quando faz a pergunta diz assim: sabe o que é? Tem um amigo meu, né, que tem um problema assim, ou que fez tal coisa, e ele me perguntou, pastor, eu não sabia responder. Você me responde? O amigo é ele. Mas isso é o ser humano, é natural, a gente não quer se expor. Mas o Senhor Jesus disse assim: olha, fale para mim.
Mas como que eu vou ter a resposta? Fique em paz. Deus vai usar alguém que vai trazer uma mensagem, vai trazer um testemunho e vai falar com você exatamente aquilo que você quer perguntar, ou que você deseja saber. Aquela mulher, então, ela, sabe, entre linhas, ela diz assim: como que eu devo aceitar Jesus? Só que ela fala de uma outra forma. Ela fala de que maneira eu devo adorar, já não é mais do jeito que eu adorava antes. Ele diz não. E por fim, amado, ela contou a todos a respeito de Jesus. E o que na verdade, o que resultou foi um grande avivamento no meio dos judeus. Será que nós agimos como ela em relação a Jesus? Falamos do amor, falamos da glória. Algumas pessoas voltaram do encontro, falando do encontro, falando que foi tremendo, foi maravilhoso, e dá para ver isso, né, estampado no seu rosto. Mas não deixe esta água parar de fluir. Se você não tinha costume de orar, comece a orar. Se você não tinha costume de jejuar, comece a jejuar. Se você tinha costume, sabe, de praticar alguns pecados e aquilo passou a ser algo normal na sua vida, agora se você fizer, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir culpado. E quando a gente se sente culpado, o que a gente faz? Confessa: Senhor, mais uma vez, pequei. Jesus não disse que quando um irmão pecar contra você, você tem que perdoar o mesmo pecado que ele cometer 70 vezes 7? 70 vezes 7, quanto que é? 490? O mesmo pecado no dia. Virou o dia, mudou tudo de novo, zerou. Se o teu irmão, que nós somos cheios de limitações, tem condição de perdoar 490 vezes o mesmo pecado, Deus será que não tem condição de perdoar muito mais? E por que o diabo diz que para nós não tem jeito? Jesus, ele falou para esta mulher: qualquer um dos seus discípulos talvez não conversaria com ela. Qualquer um dos seus discípulos talvez a rejeitaria, porque diria: não, ela é samaritana, nós somos puros, nós andamos com Jesus, e não é digno que a gente fale com esta mulher. Mas Jesus não olha para ninguém na perspectiva de ver o que ela tem, o que ela deixou de fazer, o que ela já fez. Pode ser a pior pessoa do mundo, o pior criminoso, o pior assassino. Ele sempre vai ter um encontro contigo para tentar mudar a sua história. Você é alguém que o Senhor te resgatou. Só que esse poço, às vezes, ele começa a querer faltar água. E a gente culpa a chuva. Não é? Diz: não, pastor, é porque não está chovendo. O poço secou, não seca não. Existe um lençol enorme embaixo. E ele vai manter. Amém? Preste atenção, amado. A terra, ela é formada 70% de água doce. Eu não falo das águas que estão por cima da terra, eu falo que estão por baixo da terra. Quando Jesus compara o amor de Deus com uma água viva, o amor dele está acima de todas as coisas que você possa crer ou imaginar. O amor de Deus se estende sobre a tua vida, mas não é só sobre a sua vida, entenda isso. É sobre a sua vida para que você seja fonte, seja canal para outras pessoas. Amém? Uma fonte, quando ela está aberta, ela começa a jorrar. E ela jorra de que maneira? Quando chega uma pessoa, ela abre, dependendo da pessoa, ela fecha? Não, é 24 horas. Assim deve ser contigo, porque o amor de Deus jorra 24 horas para contigo. O seu pecado, ele não lembra mais. A situação que era adversa contigo, Deus já mudou a história. E agora ele te chama, meu irmão, para que você realmente seja revestido pelo Espírito Santo de Deus. Seja revestido pela graça do Senhor, pela manifestação do Todo-Poderoso. Amém? Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Louvado seja, Senhor, o teu nome.